Muito bom dia a todos. É sempre um privilégio, uma responsabilidade e um gosto estar aqui para vos expor algo sobre o qual tenho meditado nos últimos meses, anos talvez. E eu quero começar por ver convosco algumas situações em que nós temos vindo a assistir a um declínio nas exigências, nos padrões mínimos, na fasquia mínima, nos mínimos aceitáveis, ou seja, os serviços mínimos, os requisitos mínimos para determinadas situações. E vocês talvez tenham ouvido falar que recentemente os mínimos exigidos para o serviço militar baixaram. Portanto, isto são boas notícias para alguns. Passaram a aceitar pessoas mais baixas do que antigamente. Porquê? Porque há menos pessoas a querer ingressar no exército, então baixou-se a fasquia, literalmente. Também, para ser professor de matemática, e há aqui pelo menos duas pessoas, uma delas mais do que a outra, que sofrem por causa disso, porque há algumas décadas, devido à falta de professores de matemática em particular, foi dada a possibilidade de concorrer em pé de igualdade a pessoas que não tinham habilitação para ser professor de matemática, tinham tirado cursos noutras áreas relacionadas com matemática, mas que não tinham o curso para professor de matemática. Então, passou-se a dar a oportunidade a essas pessoas e estamos a voltar ao mesmo. Cada vez o padrão, os requisitos mínimos para ser professor de matemática, para ser professor noutras áreas, vai abaixando devido à falta de pessoal. E mesmo enquanto professor de matemática, aquilo que eu exigia quando comecei e aquilo que eu exijo agora não é exatamente a mesma coisa, tem-se vindo a baixar os mínimos exigíveis. Para ser chamado doutor, antigamente é preciso ter um doutoramento, hoje em dia até eu sou chamado doutor. Antigamente, para se fazer bodas de diamante, alguém sabe quantos anos de casados é que é preciso ter para fazer bodas de diamante? Antigamente era 75, quase ninguém chega lá, portanto agora também já se chama aos 60 anos, também se chama bodas de diamante. O próprio diamante, hoje em dia chama-se diamante a coisas que não são diamantes puros, mas também se chama a mesma coisa com o champanhe, chama-se champanhe a coisas que não são champanhe. Eu sou do tempo em que, quando andei a tirar o curso superior, havia a viagem de finalistas, que era para as pessoas que acabavam o curso superior. Hoje em dia há festas de finalistas para meninos que passam da creche para o pré-escolar. Portanto, a fasquia tem vindo a baixar. Candidato, antigamente, atenção, não pensem que antigamente é que era bom. Não, o que eu espero mostrar-vos é que o que está na palavra de Deus é que é bom, está bem? Eu não quero ser um saudosista dos outros tempos. Porque havia muita coisa errada também noutros tempos. Candidato, em tempos. Sabem de onde é que vem a palavra candidato? Que palavra? Está ali, está a mesma palavra. Cândido puro, branco. E nas culturas antigas, na Grécia, por exemplo, os candidatos a certos cargos vestiam-se de branco. E certamente já viram, apesar daquilo ser uma hipocrisia, não é? Já viram aqueles filmes ou retratos de antigamente do Senado romano em que eles estavam vestidos de branco. Para quê? Para mostrar, claro que hipocritamente, a sua pureza de caráter. Hoje em dia temos candidatos que já cumpriram pena e voltaram, já são presidentes da Câmara outra vez. Temos, possivelmente poderá vir a ser presidente novamente nos Estados Unidos, alguém que tem um passado muito pouco cândido e chegamos a este ponto em que candidato já qualquer coisa serve. Sobrevivente. Nós já vamos falar dos sobreviventes do Holocausto, não era? Os chamados sobreviventes. Os sobreviventes a uma doença oncológica. Hoje em dia já se chama sobrevivente a qualquer pessoa que passou por uma experiência não tão traumática quanto isso. Olha, é um sobrevivente. Até a própria expressão agressão sexual, e a Bíblia trata da agressão sexual como algo muito grave, penso que já vos disse aqui, e quem conhece a palavra de Deus diz que quem se levanta contra o seu próximo para o matar, assim é igual àquele que viola alguém. Portanto, a Bíblia trata a violação como algo muito grave. Mas hoje em dia já se chama agressão sexual a qualquer coisa. Por exemplo, um piropo já é considerado agressão sexual, ou seja, a fasquia para ser agressão sexual já se chegou a qualquer coisa. Até racismo. Racismo é algo muito grave.
mas chegamos a situações caricatas como chamar a cor de pele, já é racista, os pensos serem brancos, serem da cor da minha pele, também é considerado racista, uma série de coisas. Nos Estados Unidos várias equipas tiveram de mudar de nome, por exemplo, os Washington Redskins tiveram de mudar de nome porque eram peles vermelhas, relacionado com os índios, tiveram de mudar porque aquilo era racista. Tudo é racismo hoje em dia. Ou seja, o nível mínimo para ser considerado racismo baixou muito. E mesmo genocídio, aquilo que o Hitler fez, aquilo que algumas tribos em África e noutras regiões do país, do mundo, na Europa de Leste também fizeram genocídio, é algo muito grave, mas chegamos ao ponto em que a Ursula von der Leyen veio aqui a Portugal e foi apelidada de genocida, só porque não subscreve os pensamentos de alguns sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Até agressão, hoje em dia existem as microagressões. Já me falar de microagressões, tenham cuidado que elas andam aí. Um pequeno comentário menos agradável é uma microagressão. Para algumas pessoas, abrir a porta a uma senhora é uma microagressão, porque passa a ideia de que ela não é capaz de abrir a porta por ela mesma. Coisas muito estranhas que estão a passar no mundo hoje. A legalidade. Coisas que se calhar há 50 anos nós nem pensávamos em fazer, o crente nem pensava em fazer, no mundo nem se pensava em fazer, hoje em dia já se vai fazendo e ficamos na dúvida, não é bem na dúvida, nós sabemos que não está certo, mas não há de fazer grande mal. O trabalho informal, o trabalho não declarado, eu quero ver um filme e vou a um sítio ver filmes sem pagar os direitos, sem pagar por isso, saco uma coisa da internet, não há problema nenhum. O limiar da legalidade também, infelizmente, tem vindo a baixar. Mesmo a fidelidade. O que é considerado ser infiel? É só ter relações sexuais com outra mulher ou com outro homem? É que a Bíblia é muito clara quanto a isso. Não fica por aí. A fasquia, mesmo o Senhor Jesus Cristo, quando veio a este mundo, a fasquia que Ele colocou não foi baixar a fasquia. Ele elevou ainda mais a fasquia. O que é verdade? Hoje ser verdade já não é o que era em tempos. A tua verdade, a minha verdade é relativa. Mesmo o casamento, o que é considerado casamento? O casamento hoje muita coisa é chamada casamento. Muita gente chama marido ou mulher, quando não é de facto marido ou mulher. Não estão casados, ou à luz da palavra de Deus não estão casados. E nós vemos isso também, a fasquia do que é casamento a baixar. Vemos também a fasquia para ser considerado mulher também baixou. Hoje em dia chegamos ao ponto em que uma pessoa vestida com uma peruca, com um vestido e com saltos altos e com uma maquilhagem já pode ser chamada de mulher. Basta ela querer. Portanto, a fasquia também baixou. Mas agora quero entrar nos temas um pouco mais delicados. Qual é o requisito mínimo para eu namorar? Para encontrar alguém para a minha vida? Para casar? O padrão vai baixar só porque não encontro alguém? Para ser considerado cristão, o padrão também tem vindo a baixar. Muita gente se chama cristã, quando de facto não é. E tu não podes te considerar cristão se não concordas com Cristo, no que Ele diz. Eu não entendo como é que algumas pessoas dizem que uma determinada coisa é cristã, quando nem sequer conhecem o que a palavra de Deus diz, nem conhecem, nem querem saber o que é que o Senhor Jesus Cristo disse sobre o assunto. Eu já há alguns anos falei-vos aqui sobre o que é que o Senhor Jesus Cristo disse sobre o assunto. E há muitos assuntos sobre os quais o próprio Senhor Jesus Cristo, enquanto aqui na Terra, fala sobre eles. E muitas pessoas dizem-se cristãs e não sabem ou não querem saber do que Ele disse sobre determinados assuntos. Também, o que é que tu exiges a ti mesmo, enquanto membro de uma igreja local? Também tem-se vindo a baixar muito. Eu ainda há uns dias, no estudo bíblico, falava sobre algo que me entristece. Não estou a apontar o dedo a ninguém. Se tiver de apontar o dedo a alguém, aponto primeiramente a mim. Vocês aqui nesta igreja, eu lembro-me, há 25 anos,
não sei quando é que deixaram de ter, mas tinham uma reunião de oração, era? À quinta-feira, e tinham uma reunião de estudo bíblico à segunda. Ainda me recordo da minha primeira passagem por aqui as minhas frequentes passagens por aqui no final da década de 90. Tinha uma reunião de oração. E disse-me um irmão que em tempos a reunião de oração era muito frequentada. E que os irmãos oravam, como é que era? De joelhos. Hoje em dia nós temos uma reunião de oração e estudo bíblico oração em 20 minutos, e eu admito que poucas vezes consigo estar muito tempo da parte da oração, não chego a horas, mas chegamos a este ponto. Eu estou a falar de mim, em primeiro lugar, mas eu sou um dos que estou. Ou seja, o que se esperava de um crente, de um membro de uma igreja local, em tempos era uma coisa. E hoje, não estou a dizer o que é que tu exiges de ti, o que é que tu exiges de ti mesmo. Quero que pensem um bocadinho, cada um pense sobre isso. E para servir na obra, para servir, o que é que eu exijo a mim mesmo para servir na obra? Em tempos, nós vamos ver isso, em tempos, e vamos ver estas passagens, e continua a ser isto o correto, atenção. O que Paulo diz a Timóteo sobre quem deve servir é muito claro. Deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, tem os seus filhos em sujeição, por fora. Tem muitos requisitos elevadíssimos. Mas certamente conhecem esta passagem, mas eu quero ler uma outra, em Atos 6, vamos abrir a palavra de Deus em Atos 6, versículos 1 a 4, Atos 6, eu vou lendo. Naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas estavam sendo negligenciadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e os incumbiremos desta importante tarefa. Quanto a nós, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. No tempo da chamada igreja primitiva, os requisitos mínimos para ser diácono, para fazer tarefas do ministério cotidiano, eram homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Vamos agora a Juízes 17. Juízes 17, 5. Já falei aqui há uns anos desta passagem. Juízes 17, 5. E lemos assim, Juízes 17, 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Ele fez um éfode e terafins e consagrou um dos seus filhos para que se lhe servisse de sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Estamos a falar um tempo diametralmente oposto em relação à passagem que nós lemos antes. Um tempo em que não havia rei nem roque, por assim dizer. Não havia rei mesmo e não havia temor de Deus, não havia compreensão da palavra de Deus. Então havia um homem que, para ser sacerdote, para exercer as funções de sacerdote, ele constituiu a um dos seus próprios filhos para que lhe fosse por sacerdote. Vamos ao primeiro livro dos Reis, 12. Eu vou só fazer aqui o contexto daquela passagem que lemos antes. Era de um homem que tinha um ídolo, quis construir um ídolo em casa dele, não tinha conhecimento da palavra de Deus, ou era rebelião contra a palavra de Deus, e construiu um ídolo e depois fez o seu filho um sacerdote. Esta passagem de primeiro livro dos Reis, capítulo 12, fala-nos de um tempo em que houve uma divisão na nação de Israel. O reino do sul, Judá, ficou com Roboão, filho de Salomão. O reino do norte ficou com Jeroboão, que tinha sido servo de Salomão.
E quando houve esta divisão, o Jeroboão, vendo que o templo em Jerusalém estava no Reino do Sul, ele pensou: eu tenho de arranjar aqui maneira de não perder clientela, do coração do povo não ficar ligado a Jerusalém. Então o que é que ele fez? Pelo que o rei, depois de tomar conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: muito trabalhoso será para vós subir a Jerusalém. Eis aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E versículo 31. Te fez também santuários nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Ou seja, nos tempos áureos da igreja, eram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação. Era? Aqui, qualquer coisa serve. Um tempo de degradação moral, espiritual, de afastamento dos princípios de Deus. Qualquer um servia para servir. Esta passagem de Malaquias 1, parece que em quase todas as mensagens eu acabo por preparar esta passagem, Malaquias 1, porque deve levar-nos a pensar: o que é que eu exijo a mim mesmo para servir a Deus? Então, lemos assim: estava o profeta Malaquias a censurar o povo e a dizer-lhe, por causa do que eles traziam a Deus para sacrificar: por quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isto errado? E quando ofereceis o coxo ao enfermo, não é isto errado? Ora, apresenta ao teu príncipe, será que ele se agradará disso? Será favorável a ti? E depois no versículo 14: maldito seja o enganador que, tendo no seu rebanho um animal, promete e oferece ao Senhor algo vil. É tremendo. Oferecer a Deus algo que não me atreveria a oferecer ao meu Senhor. Então nós vamos ver agora, nos próximos minutos, não vou dizer as próximas horas, para não assustar ninguém, mas quero que pensemos um bocadinho em algumas razões, alguns motivos que levam a que se baixe a fasquia. E a primeira razão que eu vejo, vamos só agora, nestas passagens que acabei de ver, quero ver algumas razões, alguns motivos que levam a que as pessoas baixem a fasquia. Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém, ou seja, a conveniência pessoal daqui do Jeroboão. E diz às pessoas: vai dar muito trabalho, aquilo é muito longe, vamos arranjar aqui um sítio mais próximo. Conveniência pessoal. Naquela passagem que eu lemos há bocadinho do Mica e do que fez o seu filho como sacerdote, aparece ali a dada altura também um levita. E esse levita também andava a achar, à procura de um sítio onde encontrasse comodidade. Queria benefício pessoal, queria conveniência pessoal. E por vezes pode-se baixar a fasquia porque me dá jeito a mim. O padrão bíblico é este, mas dá lá um jeitinho. E nós temos assistido nos últimos tempos, e com alguma indignação, a perspectiva de que alguém pediu um jeitinho para conseguir um tratamento no Serviço Nacional de Saúde, e quando nós víamos pessoas que pediam um jeitinho para passar à frente na questão das vacinas e tudo mais, nós ficámos indignados. E alguém pedir um jeitinho para lhes facilitar a vida, quando isso depois leva a que a fasquia baixe, isto é gravíssimo, muito grave. Que ninguém possa dizer isso de mim, que a fasquia baixou para me dar um jeito. E também nós vemos que quando ofereceis o coxo ao enfermo, não faz mal. Dá mais jeito oferecer algo de menos valor. Mas aqui não dá, esta apresentação está um bocadinho diferente daquilo que eu pretendia. Mas falta aqui uma passagem em que David diz, a dada altura, ele quis oferecer um sacrifício e alguém disse: eu ofereço tudo, ofereço os animais, ofereço-te todo o material necessário para o sacrifício. E David diz, no segundo livro de Samuel 24, não oferecerei holocaustos que não me custem nada. A conveniência pessoal não deve ser razão para
baixar a fasquia naquilo que eu exijo a mim mesmo e aquilo que a Igreja deve exigir aos seus membros. Outra razão pode levar, esta que é muito complicada, são os laços familiares. Nós vemos que o Mica consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Por vezes nós podemos ser levados a tomar certas decisões, a baixar a fasquia, a dizer, olha, isto não faz mal, porque é alguém da nossa família. Eu já tenho assistido a isso. Eu até vos direi, uma das razões, possivelmente a principal razão para eu estar nesta igreja local, é porque alguém, em relação ao seu filho, quis baixar a fasquia. E eu disse, não com a minha conivência se vai baixar a fasquia neste assunto. Porque eu não quero, a palavra de Deus é clara quanto a isto, eu não quero estar ligado a um baixar da fasquia. Não, not on my watch. Não enquanto eu estiver de vigia. Não enquanto eu puder fazer algo para evitar isso. Mas há pessoas que os filhos tomam uma certa decisão e toca a baixar a fasquia, baixa-se a fasquia para que o meu filho possa passar por cima. Não. Eu estou a falar isto e os meus filhos vão tomar as decisões que vão tomar e eu espero, se eles tomarem decisões com as quais eu não concordo, não vou estar agora, olha, afinal eu pensei melhor e agora eu já acho isto. E há pessoas que são capazes de, perante uma situação nova na qual se encontram, ou se encontram os seus familiares, conseguem ir à Bíblia e encontrar justificação para legitimar o comportamento dos seus filhos, ou os seus próprios comportamentos, ou quem diz filhos diz outros familiares. O Senhor teve de censurar Eli, porquê? Porque ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Eu sei que por vezes as pessoas gostam de dizer, é uma expressão que se costuma usar, e penso que vão perceber, que não devemos cuspir para o ar, porque não sabemos o que é que vai acontecer depois. Eu disse, não, eu digo agora aquilo que entendo à luz da palavra de Deus. E até grave tudo. Eu espero um dia, eu já tenho dito isso várias vezes, e ver, olha, deixa eu ver o que é que o Daniel dizia em 2024, antes que acontecesse isto, antes que acontecesse aquilo. Deixa-me lá ver o que é que ele dizia à luz da palavra de Deus. E se eu tiver de engolir alguma coisa que estou a dizer agora, ou ficar triste por causa de alguma decisão errada que os meus filhos tomem, eu espero não vir depois dizer, olha, pensei melhor. Vamos lá baixar a fasquia para que o meu filho possa passar por cima. Não. Costumo dessa graça. E vamos então... Outra razão, a popularidade. Medo de perder pessoas. Porque o Jeroboão estava com medo de perder pessoas. Se este povo subir para Jerusalém, eu vou perder pessoas. E às vezes... Vocês verem há bocadinho na questão do exército, ou na questão do Ministério da Educação, há menos professores, há menos pessoas que preenchem os requisitos, o que é que vamos fazer? Vamos baixar. Ou às vezes é mesmo o medo de, se nós mantivermos este padrão de exigência, então não vem ninguém. As pessoas não vão querer. As pessoas vão achar que nós somos uns retrógrados. As pessoas vão pensar, esta gente vive no século XIX. E eu digo os meus princípios não são do século passado, são do século I. A palavra de Deus ficou completa no século I. É de lá que eu vou buscar os meus valores, vou à palavra de Deus. Mesmo que chamem o que quiserem chamar, retrógrados, negacionistas. Esse é outro termo que, em tempos, os negacionistas eram aqueles que negavam o Holocausto. Hoje, alguém que diga, olha, eu tenho algumas dúvidas sobre como é que foi toda esta história da Covid. És o negacionista da ciência. Eu creio que vai chegar o tempo em que quem não aceita toda a agenda LGBT
E conseguimos chegar ao fim do mês de junho quase sem dar por ela. Eu pelo menos quase não dei por ela do mês do orgulho LGBT. Mas quem não aceitar a agenda do orgulho LGBT vai ser considerado um negacionista da ciência, porque a ciência diz que aquilo é que está certo. Vamos chegar a esse ponto. Mas chamem o que quiserem chamar. Não vou arredar pé daquilo que a palavra de Deus diz. E ele então também fez uma festa, como a que se fazia em Jerusalém. Quis copiar. É uma história muito interessante, tristemente interessante, a história de Jeroboão. Ele cometeu vários erros. E um deles foi este. Quis fazer igual. Para não perder pessoas, quis fazer uma festa igual. E fez. Sabem o que é que ele fez lá na terra de Israel? Fez 2 bezerros de ouro. Nós já vamos falar sobre isso também. Ou seja, havia este medo de perder pessoas. Queriam ser populares. E sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo disse a dada altura? Quereis vós retirar-vos também? O Senhor Jesus Cristo não estava com medo de perder pessoas. E nós também não devemos estar com medo de perder pessoas. Vamos cá baixar a fasquia. Temos de nos adaptar aos novos tempos. Não. A palavra de Deus mantém-se inalterada. Também pode ser por escassez de pessoal. Ainda há bocado falávamos da questão do Exército e do Ministério da Educação e outros. Não há pessoas, então vamos baixar os critérios. O Mica estava todo contente porque tinha um levita por sacerdote e os levitas não serviam para sacerdotes, tinha de ser da linhagem de Arão e não era qualquer um da linhagem de Arão, tinha de ter, não podia ter defeito, não podia ter qualquer imperfeição. E também já vemos esta passagem, que dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi, fez sacerdotes. Isto contrasta com escolhei 7 varões. Porque certamente havia mais, naquele tempo de Atos, capítulo 6, havia mais pessoas que preenchiam aqueles requisitos. Homens cheios de espírito e de boa reputação. Se nós tivermos de ficar sem membros, com menos pessoas, por causa de não baixarmos a fasquia, que seja. Sei de um irmão nosso que quando começou, isto foi nos Estados Unidos, quando começou a pastorear uma igreja, chegou e, passa a expressão, partiu a louça toda logo ao início. Saíram algumas pessoas, ficaram menos pessoas, não foi tão popular quanto isso, mas depois as coisas em pratos limpos. O que é que as pessoas podiam esperar? Foi à Bíblia. Muita gente não gostou, as pessoas foram-se embora, mas isto não deve ser motivo para nós baixarmos a fasquia. Pode ser ignorância também. Nós vemos aqui que tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Uma casa de deuses. É antibíblico. Ele devia saber isto, mas provavelmente não sabia. E ele achava que, agora sei que o Senhor me fará bem. Imaginem a ignorância que havia naquele homem. Estava a fazer tudo mal e pensava que o Senhor ia fazer bem. E o povo, naquela passagem de Jeroboão, nós vemos o povo ia adorar. O povo ia, olha, há aqui um sítio novo, está bem, a gente vai. Tanto faz. Eu lembro de uma situação, isto foi em 2008, que eu fui a uma terra no Gerês, onde havia uma igreja metodista. Era uma igreja metodista. E o que é que acontecia naquela terra? Era provavelmente o único lugar em Portugal, ou dos poucos lugares em Portugal, onde havia uma igreja e não era católica. A única igreja que havia não era católica. E o que é que aconteceu? Anos antes, o padre daquela terra tinha fugido e abriram ali uma igreja metodista e as pessoas todas daquele lugar iam a uma igreja. E a igreja era a igreja metodista. Ainda bem, bem melhor do que era uma igreja católica. Mas muita gente ia lá o quê? Ia com os outros. Este sítio, está bem, a gente vai. Lá em Jerusalém, muito longe, está bem. Há aqui este sítio. Tem uns bezerros de ouro, tem-se umas coisas um bocado estranhas. Mas as pessoas nem sabiam, nem tinham muito conhecimento do que a palavra de Deus dizia.
E habituavam-se, também iam pensar o quê? O que é que vamos fazer? Vamos revoltar-nos contra o rei? Ele ainda nos mata? O outro sítio ainda por cima é longe? Olha, ficamos por aqui. E depois as gerações seguintes iam habituando-se àquilo. Ignorância bíblica. Mas também pode ser rebelião. Porque o Jeroboão tomou conselho. E o que é que ele fez? Diz assim: veja aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Isto tinha tudo para correr bem, não tinha? Onde é que nós já vimos uma expressão parecida com esta? Veja aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Onde é que lemos isso antes? Naquela passagem em que o povo fez um bezerro de ouro, quando Moisés demorou muito tempo a descer do monte, e fizeram um bezerro de ouro, e disseram na altura: veja aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. E o Jeroboão faz a mesma coisa, mas desta vez ele não constrói um bezerro de ouro, mas constrói 2 bezerros de ouro. Tremenda a rebelião, o ir contra a palavra de Deus. E muito grave isto. Este feito se tornou em pecado. E penso que são algumas 20 vezes, pelo menos 20 vezes, que lemos que Jeroboão fez o povo pecar. Jeroboão fez o povo pecar. Jeroboão fez o povo pecar. Tremendo, tremendo este legado é usada 23 vezes. A expressão fez Israel pecar é utilizada 23 vezes em relação a Jeroboão, por causa disto que ele fez. E também Sansão, os pais disseram-lhe: olha, porque é que não tomas uma mulher dos filhos de Israel? Porque é que tens de ir aos filisteus buscar uma mulher? Ele disse: esta agrada aos meus olhos. Rebelião contra Deus. Agora eu quero que pensem motivos para não baixarmos a fasquia. Ou também consequências de baixar a fasquia. O que é que pode acontecer por causa de baixarmos a fasquia? Reputação manchada. Lemos assim: e fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Isto é acerca do filho de Jeroboão. Também foi rei e fez a mesma coisa que o pai. E isto é outros reis, todos os reis que vinham a seguir, o que é que dizia? E fez o que era mau aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Jeroboão. E como eu acabei de vos dizer, aparece 23 vezes no livro de Reis: Jeroboão fez o povo pecar. Um legado. É por isto que eu quero ser lembrado. Por alguém que, por minha causa, ou com a minha conivência, baixou a fasquia. Nos Estados Unidos, já há 51 anos, essa decisão foi revertida há 2 anos, aquela decisão do Roe versus Wade, que está agora em debate entre o Biden e o Trump, porque o Trump é que foi um dos grandes causadores de reverter aquela decisão inacreditável de 1973 sobre o aborto. Aquele nome Roe é o nome de uma mulher que quis abortar. E depois aquilo foi até ao Supremo Tribunal, porque não a permitiam abortar. E tal. Ela acabou por ter o filho. E tornou-se depois uma ativista pró-vida. Mas o nome dela vai ficar sempre ligado a alguém que quis abortar. O nome dela vai ficar para sempre ligado. E sempre que houve um mau rei, o que é que se dizia sempre? Jeroboão. E ainda metia o pai dele ao barulho: Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão, filho de Nebate. Sempre. Sabe uma coisa? Outro problema é a influência negativa. É que isto depois passa a ser o novo normal. Eu não quero ser causador ou ser conivente com uma nova normalidade. Aceitar coisas que a palavra de Deus diz que não devemos aceitar. Passou a ser o novo normal, e então, com que Jeroboão fizeram pecar Israel, passou a ser naturalíssimo. Também nesta passagem nós vemos que, naquela passagem de Mica, aquele ídolo que ele tinha em casa dele, todo
todos aqueles instrumentos que havia à volta daquele culto idólatra, passou depois para uma tribo, para a tribo de Dan. E ficou todos, diz que Jónatas, esse tal levita, e seus filhos foram sacerdotes até o dia do cativeiro da terra. E a imagem de escultura, que não conseguimos ver, a imagem de escultura continuou entre eles. Ou seja, aquilo tornou-se normal. E provavelmente em Israel, as gerações seguintes habituaram-se àquela normalidade de adorar o bezerro de ouro. E diziam que estavam a adorar a Deus. Aquilo passou a ser o novo normal. E outro problema é que a fasquia vai continuar a baixar. Não pensem que fica só por isso. Cedemos aqui e agora não se cede mais. Agora acabou. Cede, é só este bocadinho. Nós, nas nossas relações pessoais, familiares, amorosas, percebemos claramente que nunca se vai ceder só um bocadinho. Vai cedendo. E a fasquia vai continuar a baixar. Sabe o que aconteceu? Veio mais tarde o rei Acabe e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, não ficou só pelo mal de Jeroboão. Piorou. E mesmo anos mais tarde, o rei Manassés, no sul, fez errar tanto o Judá que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Além disso, desonra o nome de Deus. O Senhor diz: aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. E acerca de Davi, quando pecou com Batseba, com aquilo que ele fez, deu lugar a que sobremaneira os inimigos do Senhor blasfemem. Desonra o nome de Deus, porque depois o que é que vai acontecer? Baixamos a fasquia, o mundo o que é que vai dizer? Olha, afinal vocês também fazem. Agora também já se aceita isto tudo. E diz Paulo, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, falando aos judeus. Mas além disso também, outra razão para não baixarmos a fasquia é porque o Senhor recompensa aqueles que não baixam a fasquia. Aos que me honram, honrarei. E lemos acerca de Daniel e dos seus amigos que não baixaram a fasquia. Os amigos de Daniel não baixaram mesmo, ficaram em pé, não baixaram, não se curvaram. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. E o que é que aconteceu? Consequência, não foram achados entre eles outros tais como Daniel. Não devemos baixar os nossos padrões. O Senhor certamente irá recompensar-nos. Pode não ser agora, mas no tribunal de Cristo certamente nos recompensará. E eu não gostava de estar no lugar de alguns no tribunal de Cristo, daqueles que, por sua causa ou com a sua conivência, deixou-se entrar o pecado na igreja, baixou-se a fasquia. Eu lembro-me, sobre isto de recompensa, eu lembro há uns anos um jovem que já tinha para aí mais de 30 anos e não tinha namorada, não tinha alguém. Ele gostava de casar, gostava de constituir família e estava difícil. Estava difícil porque ele estava fora, até o facto de ele defender a verdade do dispensacionalismo também não deixava um campo assim tão vasto quanto isso, ainda lhe complicava mais a vida. E eu lembro-me de lhe dizer: não baixes os teus padrões, não baixes a fasquia, só para teres alguém. Não deve valer tudo para poderes ter alguém. E graças a Deus, pouco tempo depois, ele mostrou claramente, não baixou a fasquia, mas a fasquia está bem alta e graças a Deus está casado e tem uma esposa que dou graças a Deus por esse casal. Mas o Senhor recompensou, não baixou a fasquia. O que é que muitos fazem? Não arranjo ninguém, vou procurar noutro sítio. Cuidado. Sabe uma coisa? Deus tem a fasquia muito alta e não a baixa. Reparem no seguinte:
não acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. O Senhor não diz, olha, se isto ficar muito complicado, tirem aqui umas coisas, façam aqui uma seleção só do que for mais fácil de cumprir. Não. E mesmo o Senhor Jesus Cristo, que alguns dizem, o Senhor Jesus Cristo veio e facilitou-nos a vida a todos, o Senhor Jesus Cristo, se estivesse cá hoje, certamente não ia estar tão rígido quanto vocês. Eu li alguém que dizia, se o Senhor Jesus Cristo viesse ao mundo hoje, estaria a transformar água em vinho em casamentos de homossexuais. Diziam isto. Mas o Senhor não baixa a fasquia. O Senhor diz, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo, e nestas passagens diz, não matarás, mas eu digo, se alguém se encolorizar contra o seu irmão e disser raca, é a mesma coisa. Se alguém olhar para uma mulher e a desejar, está a adulterar, entre outras passagens. Ou seja, o Senhor não baixa a fasquia, nós também não o devemos fazer. E mesmo na questão da salvação, o Senhor não baixa a fasquia. Deus continua a dizer que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, não há aqui um baixar da fasquia. Isto é muito difícil para todos, eu vou facilitar-vos a vida. Não. Ele continua a exigir perfeição completa, total. E por isso, a única pessoa que pode satisfazer essa fasquia é o Senhor Jesus Cristo. E nós podemos transpor essa fasquia, chegar ao patamar de perfeição que Deus exige, não por nós mesmos. Alguns pensam que vamos chegar a baixar a fasquia, isto chega para ser aceitável aos olhos de Deus, e Ele vai aceitar-me se eu fizer isto ou aquilo. Não. Deus continua a ter a fasquia lá em cima. Qual a maneira de nós atingirmos a fasquia que Deus exige? É através deste dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então quero deixar-vos com estas razões. Alguns baixam fasquia por conveniência, dá-lhe jeito a eles ou a alguém, por causa da família. Muito cuidado, não permitamos que a fasquia baixe só para dar jeito a nós ou aos nossos familiares, para sermos populares, ou porque temos poucas pessoas, ou porque não conhecemos a palavra de Deus. Por isso é que é importante nós estudarmos a palavra de Deus, sobre todos os assuntos, pensar o que é que a palavra de Deus diz sobre isto. Alguns é mesmo rebelião, não querem saber do que a Bíblia diz. Mas lembrem-se que a nossa reputação pode ficar manchada. Ninguém quer ficar associado a algo negativo, a facilitar a vida, para facilitar a vida a alguém, colocar dano a todo o corpo. Pode passar a ser o novo normal. As rebaixas, voltar a baixar a fasquia, traz desonra ao nome de Deus. E não se esqueçam de que Deus tem a fasquia bastante elevada. E a pergunta que eu quero deixar convosco é: será que é por minha causa que a fasquia vai baixar? Que o Senhor nos dê graça de, não com a nossa conivência, não com a nossa contribuição, não por nossa causa, permitamos que a fasquia, que é a palavra de Deus, baixe. Temos de continuar a anunciar o que a palavra de Deus diz, mesmo que alguns não consigam cumprir, não vamos mudar o que a palavra de Deus diz. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.